A ideia de matemática básica é a matemática do nosso dia a dia. Exercite. Essa história de dizer que a matemática é complicada, que eu não entendo, é só trazer para o seu dia a dia. Se você quer aprender alguma coisa, não interessa saber se é física, química, biologia, se é direito penal, direito constitucional, que é direito tributário. Se você quer aprender, traga isso para o seu dia a dia. Veja qual é a importância disso no seu dia a dia. Isso vai fazer uma grande diferença nos seus estudos, ok? Vamos agora à questão de número 12. Veja aqui comigo. Vou pegar logo aqui para poder acompanhar. Numa sexta-feira, o responsável pela frequência dos funcionários observou que, dos 60 funcionários de um setor, 1/5 havia faltado. O número de funcionários presente nessa sexta-feira foi. Então, nós temos aqui uma questãozinha de fração. Então, eu gosto sempre, certo? De imaginar, certo? Uma barra de chocolate. Então, 1/5 é como se eu pegasse um inteiro, dividisse em 5 partes iguais. Pronto. Lembre, 5 partes iguais. Tá legal? Tá bom, tudo bem. Então, isso aqui representa para nós, representa 1/5. Então, isso aqui representa para nós 1/5. Pronto. Cada pedacinho desse representa 1/5. Deixa eu botar aqui. Então, cada pedacinho desse representa... Deixa eu... Tá mais bonitinho aqui. O negócio é apressado. Não. Aprender, não. 1/5, 1/5 e 1/5. Pronto. Ora, se você tem... Imagine, você tem uma barra de chocolate. Tirou 1/5. Quanto é que sobra? Ó, 4 pedaços. Cada pedaço é 1/5. Então, sobra quem? 4/5. Pronto. Ó, tirou 1/5. Então, ainda resta quem? 4/5. Agora, vamos voltar para a minha questão. Esquece o chocolate. Numa sexta-feira, o responsável pela frequência dos funcionários observou que, dos 60 funcionários, todinho era 60. Do setor, 1/5 havia faltado. Então, isso aqui representa os faltosos. Então, isso aqui representa os faltosos. Quem faltou. Pronto. Isso aqui, tá certo? Presentes. Isso aqui representa os presentes. Pronto. Ele quer saber o número de funcionários presentes. Então, na realidade, nós temos aqui o quê? Os presentes. Então, os presentes representam 4/5 de quem? De 60. Não são 60? Ó, lembre, o total são 60 funcionários. Então, 4/5 de 60. Podemos simplificar, ou se não quer simplificar, você multiplica. Dá 240. Lembre, é como se isso aqui tivesse denominador 1. Multiplica os numeradores, multiplica os denominadores. 5 vezes 1, 5. Então, 240. Veja, o problema maior hoje é o problema das contas. Por quê? Porque normalmente, quando o aluno está estudando, ele faz essas contas em máquina, no celularzinho ali, rápido. Mas na hora da prova não se usa. Então, o que se faz? Um algarismo separa um algarismo. Então, fica 2 por 5. Não é possível. Então, separa mais um algarismo. Então, fica 24 por 5. Então, dá 4. 5 vezes 4, 20. Para 24, dá 4. Aí, você desce o 0. 40 dividido por 5 dá 8. 5 vezes 8, 40. Para 40 é nada. Então, na realidade, isso aqui dá 48. Ah, Pacífico, uma pergunta. Eu podia ter calculado 1/5 e subtraía? Sem problema nenhum. Lembre, isso aqui é o teu raciocínio. Isso aqui te mostra uma saída, uma maneira de fazer. Então, na realidade, a minha resposta é 48. Vamos ao gabarito? Se a minha resposta é 48, ela está no item A. Lembre, de alegria. Essa é a grande sacada. Alegria quando se consegue resolver uma questão. A questão é fácil.
Lembre que as questões fáceis todos resolvem. E a difícil, você tem que resolver. Para fazer o quê? A diferença. Passo a passo. A matemática básica é isso. Agora nós temos a questão de número 13. Diz assim: na compra de materiais de construção para uma obra, o pedreiro fez a seguinte compra. Produto, eu tenho aqui produto, certo? Eu tenho um produto, o valor unitário é a quantidade que eu comprei. Cimento, R$18 o saco, eu comprei 4 sacos. Cano de PVC, R$25 a vara de 6 metros, eu comprei 2 varas. Areia, R$26 o metro quadrado, tá certo? Aí nós temos 4 metros quadrados, comprei 4 metros quadrados. Argamassa, tá certo? Argamassa, R$8,50 o saco, nós compramos 2 sacos. De acordo com a tabela acima, o valor total gasto pelo pedreiro, tá certo? Nessa compra foi. Então, o que nós temos que fazer? Simplesmente uma continha bem simples. Se tem um valor unitário, ó, preste atenção, R$18 o saco, eu comprei 4. Se eu quero saber o valor, é só multiplicar 18 vezes quem? 18 vezes 4. Se eu tenho R$25, cada vara eu comprei 2 varas, então multiplica 25 vezes 2. R$26 o metro quadrado, são 4 metros quadrados, então eu multiplico, tá certo? É só multiplicar. Então vamos ver aqui, acompanhe, pega os dados, então me acompanhe aqui. Ó, o cimento, o que eu tenho? Ó, o meu cimento, eu comprei 4 sacos de R$18. Então, quanto é que eu vou pagar? 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 4, 32, vai 3. 4 vezes 1, 4, 3, 7. Então, eu vou pagar R$72 só no cimento. Ora, nós temos o cano de PVC. Então, o cano de PVC é R$25. Foram 2 varas. Então, 2 vezes 25. Então, 2 vezes 25, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 2, 4, 5. Então, R$50. Pronto. Pagar R$50. Areia. Tá certo? 26, o metro quadrado. Eu comprei 4 metros. Então, 4 vezes 26. 4 vezes 26. Então, fazendo as contas. 6 vezes 4, 24, vai 2. 2 vezes 4, 8. E 2, 10. Então, foram R$104 de areia. Certo? De areia. Argamassa. O que eu tenho aqui? R$8,50 o saco. Foram 2 sacos. Então, 2 vezes R$8,50. Pronto. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 8, 16. 17. Então, R$17. Ora, se você faz uma compra no teu dia a dia, você faz separadamente e depois o que? Soma para ter os resultados. Então, nós 0, 0, 4, 6, 13. Ó, a vírgula cai, vírgula debaixo de vírgula, 6, 13, vai 1, 8 e 5, 12, 13, tá certo? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Então, eu tenho 72, 50, 104 e 17. Então, ó, 4, 2, 6, 13, vai 1, 8, 8, 5, 13, e 1, 14. Vai 1, 2. Então, quanto foi de grana? Ele quer saber quanto foi de grana que eu gastei. Gastei R$243. Isso aqui não é só para concurso, é para seu dia a dia. Seu dia a dia você verificar, tá certo? Se uma conta que você fez no mercantil, na mercearia, no depósito de construção, se está correto. Você verifique passo a passo. Isso é o bom para você. Então, vamos atrás do gabarito? Então, o gabarito é R$243. R$243 está no item B de bola, certo? R$43, certo? Está no item B de bola, ok? Então, vamos à questão de número 14, ok?
Diz assim, numa obra da prefeitura, 3/5 dos funcionários são pedreiros, 1/5 é serralheiro e os 8 restantes são encanadores. O total de funcionários nessa obra corresponde a... Então, veja comigo, uma questão de fração. Então, eu imagino, preste atenção, aqui nós temos partes, tá aqui. Nós temos, não interessa saber tamanho aqui, nem nada. Isso aqui são situações diversas. Então, qual é a informação que eu tenho? Aqui eu vou distribuir os funcionários pedreiros, tá certo? Aí, aqui vou distribuir os serralheiros, pedreiros, serralheiros, e aqui encanadores, pronto. Diz que representa, isso aqui representa 3/5. Pronto, pegando os dados, 3/5. Isso aqui representa 1/5. E esse total aqui são 8. Pronto. Então, em outras palavras, se eu somar todo mundo, tem que dar o total. Em termos de fração, isso aqui representa 3/5 mais 1/5. Então, isso aqui nós temos 4 1/5. Então, nós temos aqui, na realidade, 3/5 mais 1/5. Então, na realidade, nós temos 4/5. Quanto é que falta? Preste atenção, aqui está uma grande sacada. O que que falta? Se você quer saber quanto é que falta para a fração, você pode fazer direto ou você pode imaginar 5/5, é o inteiro. Tirando 4/5, você tem, na realidade, quem? Você tem 1/5. Então, 5/5 é o inteiro. Se fosse aqui, presta atenção, o denominador é 5, então é 5/5. Se o denominador fosse 3, 3 terços. Se o denominador for 7, 7 sétimos, que representa 1. Então, esse rapazinho aqui caracteriza quem? 1/5 do todo. Pronto. Esse rapazinho caracteriza 1/5 do todo. Eu também poderia fazer assim, denominador permanece. Aí você poderia fazer, 5 menos 4, 1. Denominador é a diferença, 5 menos 4, 1. Então, lembre, 1/5 do total de funcionários é igual a 8. Se nós multiplicarmos em cruz, eu tenho que o total de funcionários, tá certo? O total de funcionários é 5 vezes 8, 40. Pronto. Total de funcionários são 40 funcionários. É isso que o nosso amigo perguntava na questão. Na questão, ele pergunta o total de funcionários. Resposta correta da questão de número 14 é C de certa. Pronto. C de correta. Certo? C de correta. Pronto. Essa, lembre, questão de número 14. Vamos ver agora o que diz a 15. Diz assim, determine um número que se deve, tá certo? Ao mesmo tempo ser adicionado ao numerador e o denominador da fração, para que ela se torne equivalente à fração 140 sobre 205 avos. Lembrando que fração, o que é na realidade uma fração? Uma fração é a relação entre duas grandezas, tá certo? Então, razão. Então, eu tenho A sobre B. Lembrando que o A é chamado de... Então, lembrando que o A é chamado de numerador. Só para lembrar. Numerador. O A é chamado de numerador. O B é chamado de denominador.
Pronto. O A é chamado de numerador e o B é chamado de denominador. Então, ele diz o seguinte. Então, vamos ver aqui o que nós temos na questão. Vamos pegar os dados da fração. Eu tenho a fração, olha, eu tenho a fração, pronto. Eu tenho a fração. Qual é a fração que eu tenho? 17 sobre 30 avos. Ele pergunta, quem é que eu devo somar ao numerador e ao denominador dessa fração, para que essa fração, tá certo? Para que ela se torne equivalente, certo? Para se tornar equivalente, ok? Se tornar equivalente a 140 sobre 205. Pronto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu posso, aqui é aquela história, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Mas um detalhe, qual é o detalhe? Simplificação. Por quê? Se eu multiplicar, eu vou ter 17 vezes 205. Eu vou ter 30 vezes 140. É bem simples, 30 vezes 140, mas 17 vezes 205 é um pouco complicado. Então, o que eu vou fazer? Como esse número aqui é divisível por 5, esse número aqui é divisível por 5, então eu posso fazer a simplificação. Ó, 140, se eu dividir por 5, tá certo? Ó, um algarismo, não dá. 1 não dá por 5. Então, você pega 14. Então, dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 14, 4. Abaixo, 0. Fica 40. Então, dá 8. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, o novo numerador, eu boto 28. Dessa fração aqui. Deixa isso aqui. 205 dividido por 5. Ó, separa uma casa. Não dá. 2 por 5, não. Então, mais uma. 20. Então, dá 4. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Abaixo 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 é 5. Para 5, nada. Então, isso aqui dá 41. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter... Ó, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 17 mais x está para 30 mais x, assim como 28 está para 41. Então, o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Professor, Pacífico, eu tenho às vezes dificuldade que eu faço as contas e tenho dúvida quem é que eu multiplico primeiro. Tanto faz, você multiplicar esse aqui ou como esse aqui, numa igualdade. Tanto faz como tanto fez. Mas um detalhe, para evitar alguém dar negativo no final, então primeiro você multiplica o que der maior x, ó. Aqui eu tenho 41x, né, o produto, ó, 41x, e aqui eu tenho 28x quando eu multiplicar. Então eu vou multiplicar um maior. Então eu vou multiplicar, vou fazer isso aqui. Então vai ficar 41, porque primeiro tem que fazer o que vai dar maior x, ó, 41x, aqui 28x. Então 41 que multiplica 17 mais x, isso vai ser igual a 28 que multiplica 30 mais x. Então 30 mais x. Pronto. Aí até eu brinco que a gente vai fazer chuveirinho aqui. 41 vezes 17, pronto, 28 vezes 30, ó, 41 vezes 17 mais x, 17 mais x, 28 que multiplica. Então, 41 vezes 17, ó, eu tenho, ó, 41 vezes 17. Então, dá 7 vezes 1, 7, 7 vezes 4, 28. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 4 é 4, ó. Vírgula, ó, número debaixo do número, ó. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 4 é 4. Então, você tem 7, você tem 9, você tem 6. Então, você tem 697. Então, você tem 697 mais 41x. Pronto. 28 vezes 30. Então, 28 vezes 30. Ó, quando multiplica por 0, você deixa ele fora. Deixa ele para botar no final. 3 vezes 8, 24, ó.
baixa o 0. 3 vezes 8, 24, vai 2, 3 vezes 2, 6, 2, 8. Então, eu tenho aí 840. Então, 840, ó, 840 mais 28x, mais 28x. Desloca. Vamos deslocar. Quem não tiver x vai depois da igualdade. Quem tiver x vem para antes da igualdade. Deixa eu dar uma limpezazinha nisso aqui. Você já observou como foi feita essas contas? Então, limpezazinha. Observou como foi feita essas contas para melhorar um pouquinho a nossa visão. Então, nós vamos ter 41x menos 28x. Isso aqui vai dar 840 menos 697. Ora, mais conta. 41, 28. Eu conheço alunos bons na pressa, dando para errar essas contas. 8 para 11, 3. Lembrem, 8 para 11, 3. Vai 1, 3. Pronto, então dá 13x. Então, isso aqui dá 13x. 840, pronto, 840, 697. Subtração, 7 para 10, 3, vai 1. 10 para 14, 4, certo? 10 para 14, 4, vai 1. 7 para 8, 1. Então, deu na realidade 143. Então, 143. Um detalhe, professor. Como é que eu tenho certeza se está correto? Você pega os dois aqui e soma para a verdade de cima. Ó. 7, 3, 10, vai 1. 10, 14, vai 1, 6. Ó, presta atenção. 7, 3, 10. Vai 1. 10, 14, vai 1. 6, 1, 7. E 1, 8. Pronto. Então, está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai dar 143 dividido por 13. 143, vamos dividir por 13. Uma casa decimal não dá. Duas casas. Então, dá 1. 1 vezes 3 é 3 para 4, 1. 1 vezes 1 para 1, nada. Abaixo 3, fica 13. 1 vezes 3 é 3, para 3, nada. 1 vezes 1 é 1, para 1, nada. Então, na realidade, o nosso x, na realidade, é igual a 11. Pronto. O que é que o nosso amigo perguntava? Na questão, o nosso amigo perguntava, tá certo? Determine o número que se deve, ao mesmo tempo, adicionar numerador e denominador de uma fração, que é 17/30, para que ela se torne equivalente à fração 140 sobre 205, a resposta é 11. 11 está no item B de bola, tá certo? B de bola, tá certo? Numerador, denominador de uma fração. Numerador é quem fica em cima, denominador quem fica embaixo. Essa foi a questão de número 15. Pronto. Aqui eu tenho a questão de número 16. Diz assim: determine a soma de todos os divisores naturais de 75. O que é divisores? É que divide uma divisão exata. 75, o 1, o 5, o 3. Mas aí, professor, como é que eu faço? Vamos aprender como é que se calcula. Nós vamos aprender como é que se calcula o número de divisores, o número de divisores naturais. Pronto. Nós vamos entender como é que se calcula o número de divisores naturais. Pronto. O número que eu estou interessado é 75. Pronto. Primeiro passo, fatore 75. Ora, fatorar 75 é simples. Não dá por 2, tá certo? Mas dá por 3. Por que dá por 3, professor? Porque se eu somar mais 7 mais 5, 12. 12 é dividido por 3, então dá por 3. 75 por 3 dá 25. Não dá mais para dividir por 3, mas dá para dividir por 5.
5. 25 por 5 dá 5. Dividido por 5, ó, 5 por 5 dá 1. Pronto. Então, isso aqui são chamados de fatores primos. Isso aqui são chamados de fatores primos. Ok? Então, são os fatores primos. Quem são os fatores primos? 3, 5 e 5. Se eu quero o número de divisores naturais, eu faço isso. Olha aqui o que nós vamos fazer. Então, divisores naturais. Então, eu vou... Ó, olha aqui. Pronto. Calcular o número de... Calcular os divisores. Não é o número de divisores. Calcular os divisores. Então, você tem aqui sem problema nenhum. Então, o que você faz? Você imagina logo, começa com quem? Com 1. Então, você tem 1 aqui. Porque 1 é divisor de todo mundo. Então, você já começa com 1. Pronto. Aí, o que você vai pegar? Você vai pegar esses fatores primos e multiplicar. Ó, 3 vezes 1, 3. Pronto. Multiplicar por todos que estão acima dele. Ó, começa por 1 aqui, ó. 3 vezes 1, 3. Aí, agora vez do 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Ora, esse 5, se eu for multiplicar por esse, já foi multiplicado. Tá certo? Se eu multiplicar por 3, é multiplicado. Então, eu tenho que multiplicar somente por quem? Por 15, por 5 e por 15. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 15, ó, dá quanto? 5 vezes 15, dá 75. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25, 1, 2. 5 vezes 1, 5. E 2, 7. Então, 75. Então, eu tenho aí, lembre, eu tenho aí, que é esses números aqui, ó, eu tenho aí, certo? Que são esses números aqui. Isso aqui são os divisores, tá certo? São os divisores naturais de 75. O que é que o amigo está pedindo? Ele pede a soma. Ele pede a soma dos divisores naturais de 75. Então, a soma vai ser. Então, vamos ver agora. É 1, tá certo? 1 mais 3 mais 5 mais 15 mais 25 mais 75. Pronto, ó. 1 mais 3 mais 5 mais 15 mais 25 mais 75. Então, se nós fizermos as continhas, então porque a soma desse jeito é meio complicado, então eu vou fazer assim: 75, 25, 15, 5, certo? 5, 3 e 1. Então, vamos somar 5, 10, 15, 20, 23, 24. Pronto. 24. Vai 2. Vai 2 para cá, ó. 9, 11, 12. Pronto. 12. Então, resposta. A soma dos divisores naturais de 75 dá 124. Pronto. Tudo bem. Gabarito, certo, tudo. Mas uma observação merece atenção. Que normalmente das questões ele não pede a soma. Raramente acontece isso. Ele pede o número de divisores. Número de divisores naturais. Divisores naturais. Ora, se eu quero saber o número de divisores naturais, é bem mais fácil. O que você faz? Olha aí a técnica. Você pega os fatores primos. Quem? Você pega os fatores primos. O que nós temos aqui? Nós temos que 75, ó, 75 eu posso escrever como sendo quem? 3 vezes 5 ao quadrado. Porque o 3 aparece uma vez e o 5 aparece duas vezes. Então, o número de divisores naturais se calcula, presta atenção, o número de divisores naturais se calcula da seguinte maneira. Você vai pegar
cada expoente dos fatores primos, no caso aqui é 1, e somar 1. Cada expoente soma 1. 2, soma 1. Pronto. Aqui nós temos 2 vezes 3. Então, a minha resposta é 6 divisores naturais. Então, vamos contar como é verdade 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembre, não confundir. Isso aqui são os divisores. Não interessa saber o número. Dessa maneira se calcula. Se eu quero saber o número de divisores naturais, eu vou pegar fatores primos com os seus respectivos expoentes. O que é expoente? A quantidade de vezes que aparece. O 3 aparece uma vez, o 5 aparece 2 vezes. Então, você vai pegar cada expoente, somar 1. Cada expoente, somar 1 e multiplicar o resultado. 1 soma 1 fica 2, 2 soma 1 fica 3. Então, na realidade, nós temos 3 vezes 2, 6. Mas voltando à questão, ele fala o número de divisores naturais, tá certo? A soma, tá certo? A soma, aqui foi para calcular os divisores naturais, tá certo? Aqui são os divisores, número de divisores, tá certo? Aqui nós calculamos os divisores, tá certo? Os divisores naturais. Então, dessa maneira, nós temos na questão, a resposta é o item E. Pronto. O item E representa a soma dos divisores naturais de 75. A soma de todos os divisores de 75. Tá certo? Então, lembre uma coisa. Número de divisores, fatora, pega o expoente, soma 1 e multiplica o resultado. Os divisores em si, os divisores, eu tenho que fazer usando essa regrazinha. Essa aqui é a questão número 16 e a resposta correta é o item E. Vamos em frente. Ok?